Bom, existem diferentes formas de como é que o substantivo próprio pode aparecer na prova do Enem. Infelizmente, isso é muito pouco discutido na sala de aula, e aí é por isso que muitas pessoas acham que gramática não aparece na prova. Eu vou mostrar para vocês agora como é que o Enem poderia cobrar substantivo próprio de 3 maneiras diferentes. Vamos lá? Bom, como é que o Enem pode cobrar substantivo próprio na sua prova? Vamos ver. Bom, a gente sabe que o substantivo próprio, ele nomeia um ser de uma forma exclusiva, de uma forma personalizada, de uma forma específica. Então, só para a gente relembrar esse conceito, substantivo comum, aluno, substantivo próprio, João. Beleza. Então, o substantivo próprio, ele individualiza o ser. Tudo bem? Então a gente pode perceber o substantivo próprio sendo utilizado como um recurso argumentativo. Isso o Enem poderia cobrar. Como assim o substantivo próprio como recurso argumentativo? Vamos ver. Bom, vamos dar uma olhadinha num trecho do filme O Silêncio dos Inocentes para entender o uso do substantivo próprio como recurso argumentativo. Catherine Martin, a filha de 25 anos da senadora Ruth Martin, relacionada primeiro como desaparecida, agora parece ter sido raptada pelo assassino conhecido como Buffalo Bill. As fontes da polícia de Memphis informam que a blusa da garota foi identificada e estava cortada nas costas, o que se tornou um repugnante e também familiar cartão de visitas. A jovem Catherine Martin, como dissemos, é a única filha da senadora Ruth Martin, a mais recente senadora republicana do Tennessee. Há alguns instantes, a senadora Martin gravou este dramático apelo pessoal. Agora estou falando com a pessoa que levou a minha filha. Catherine é meiga e gentil. Fale com ela e verá. Você tem o poder. Está no comando. Eu sei que pode sentir amor e compaixão. Você tem uma ótima chance de mostrar ao mundo inteiro que você pode ser tão misericordioso quanto forte. Que você é grande o bastante para tratar Catherine melhor do que o mundo tratou você. Você tem esse poder. Por favor. Minha filha Catherine. Bom, nessa cena, a filha da senadora que está falando na televisão foi sequestrada. E ela está mandando um recado, ela está fazendo essa entrevista para que o sequestrador veja. E ela fica repetindo o nome da filha. Quando ela repete o nome da filha, ela está usando um recurso argumentativo. Porque ao repetir o substantivo próprio, o que ela está fazendo? Ela está humanizando essa personagem. Ela está diante dos olhos do sequestrador, tornando esse ser uma pessoa, uma criatura individualizada. Com isso, ela tenta fazer com que ele tenha mais empatia por essa filha dela que foi sequestrada. Então observe que nesse caso, a personagem utiliza o substantivo próprio, repete o substantivo próprio como uma forma de gerar empatia entre o sequestrador e a filha dela que foi sequestrada. Então aqui, ó, já vimos o substantivo próprio como um recurso de gerar empatia. Agora vamos dar uma olhadinha numa cena de um filme mais recente, que é Os Sete de Chicago. Por isso agora, citarei seus nomes. Soldado de primeira classe Dennis Walter Kipp, 18 anos de idade. Soldado Eric Allen Bosch, 21 anos. Sr. Counselor. Anspessada Robert Earl Ellis, 19 anos. Sr. Counselor. Lance Corporal O Anthony senhor Michael não vai Stein, ficar lendo 20 anos. 5.000 nomes Especialista para os quarta alvos. classe Robert... O que aconteceu nesse caso? A gente está no contexto da Guerra do Vietnã, em que milhares de jovens americanos morriam na Guerra do Vietnã. E aí se tratava geralmente esse assunto como se fossem números. Tantos mil pessoas, tantos mil soldados morreram, tantos mil oficiais morreram. Bom, o que esse personagem faz? Ele converte o numeral, que é uma coisa mais abstrata, que é uma coisa mais fria, mais distanciada, e substitui pelos substantivos próprios. E dessa forma, ele chama a atenção para a individualidade, para a humanidade de cada um daqueles mortos. O objetivo com isso é gerar maior impacto sobre a opinião pública. Então o objetivo ali era chamar a atenção para o problema que era a Guerra do Vietnã e com isso, ao usar os substantivos próprios, a usar esses nomes desses soldados que morreram lá na guerra, ele está fazendo o quê? Ele está chamando e está impactando a opinião pública. Então, observem como, nesse caso, o substantivo próprio ele foi utilizado para gerar uma comoção social e para conseguir produzir mudanças na sociedade. Um terceiro exemplo de como o substantivo próprio pode ser um recurso argumentativo é o caso do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos.
Esse caso ganhou repercussão mundial e foi um estopim de uma série de conflitos e confrontos lá nos Estados Unidos. Uma das estratégias que os movimentos sociais utilizaram para dar visibilidade e para produzir, para pressionar o governo para punições e para que houvesse mudanças na legislação foi o seguinte: eles colocavam imagens com o rosto de George Floyd e usavam a hashtag que era Say His Name. Qual é o objetivo desse uso? Ao falar Say His Name, que é diga o nome dele, e ao mostrar o rosto desse homem que foi morto lá pela polícia, o que eles estavam fazendo? Era reforçando o caráter humano dessa pessoa, era reforçando a individualidade dessa pessoa. E dessa maneira, eles conseguiam também impactar a opinião pública e pressionar o governo por punições e por mudanças de legislação. Então observe que o substantivo próprio não é só uma coisa que está lá na gramática, não, é uma coisa que está no mundo real. E esse mundo real é justamente o que o Enem cobra. Uma outra forma do Enem cobrar substantivo próprio é por meio das flutuações linguísticas. É você perceber que os substantivos próprios muitas vezes flutuam. Então eles são gerados a partir de outras palavras e outras classes gramaticais, ou eles depois se transformam em outras classes gramaticais. Vamos ver aqui 3 exemplos disso que poderiam cair na prova lá do Enem. A primeira forma é um poema do João Cabral de Melo Neto chamado Morte e Vida Severina. Eu vou recitar para vocês um trecho desse poema. Se somos severinos iguais em tudo e na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina. Bom, severino é um substantivo próprio, mas nesse contexto, severina, que deriva do substantivo próprio severino, severina, né? Aqui nesse caso está sendo utilizado como um adjetivo. Esse é um fenômeno chamado de derivação imprópria. Então o substantivo próprio se transmutou, se transformou num adjetivo. Com isso, o que o eu lírico está propondo? Que a morte que atinge esse grupo social, esse grupo de pessoas, é uma morte que tem características específicas e comuns também a essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Então, com isso, ele cria um recurso expressivo lá no seu poema. Uma outra flutuação linguística é o caso de palavras como gari e gandula. Por exemplo, a palavra gari. Em 1876, o Rio de Janeiro contratou os serviços de uma empresa, de um sujeito para limpeza urbana. Esse sujeito era um francês chamado Aleixo Gari. E a partir daí, com o passar do tempo, os trabalhadores da limpeza urbana começaram a ser chamados de garis. E vejam, então a gente acabou pegando um substantivo que era próprio, que era o Aleixo Gari, e transformamos num substantivo comum. Olha que interessante, isso poderia ser questão de prova. Na década de 30 do século XX, o Vasco da Gama, o clube de futebol Vasco da Gama, ele contratou um jogador argentino chamado Bernardo Gandula. Mas esse cara não se deu muito bem no time e ele ficava sempre no banco de reservas. E aí, para mostrar serviço, né, sempre que a bola saía do campo, às vezes até quando a bola ia sair e era posse do adversário, ele corria atrás da bola, pegava a bola e entregava ao jogador. E aí isso gerou muita simpatia, né? O pessoal ia no Maracanã ver o jogo e ficava vendo o Bernardo Gandula correndo de um lado para o outro, pegando bola e devolvendo para os jogadores. E aí, depois que ele sai do Vasco da Gama, depois que ele sai do time, mesmo assim, o nome pega. E aí as pessoas começaram a chamar de gandula todos aqueles que corriam atrás da bola para repor a bola. Então, um termo que a gente tem gandula no futebol, que é aquela pessoa que vai buscar a bola quando ela sai da linha, depois devolve o jogador, esse nome surgiu a partir de um substantivo próprio. Então a gente tem um substantivo próprio lá do Bernardo Gandula, gerando um substantivo comum, um termo que nomeia todos aqueles profissionais que ficam lá repondo as bolas no jogo de futebol. Uma outra forma de aparecer substantivo próprio lá na prova do Enem é a interação entre a inteligência artificial e os consumidores. Como assim? Você deve ter percebido que nos últimos anos começou a ter uma série de produtos relacionados à inteligência artificial. Vou dar 3 exemplos aqui recentes, né? A Siri, da Apple, a Alexa, da Amazon e, por exemplo, a Bia do Bradesco. Agora, uma série de anúncios no YouTube falando da Bia do Bradesco. Bom, são 3 sistemas de inteligência artificial, né, de reconhecimento de voz, em que você, enfim, conversa, interage por meio da sua voz. As empresas criaram nomes próprios para esses sistemas. Então, Bia, Alexa, Siri, existem tantos outros. Qual é o objetivo disso? Por que dão um nome próprio a esses sistemas? São vários objetivos. O primeiro deles é gerar maior conexão entre o público e aquele serviço. O segundo objetivo é reduzir o estranhamento de você falar com uma máquina. Muitas pessoas nasceram e cresceram num mundo que não tinha nem internet. Então, para essas pessoas, pode ser um pouquinho difícil você perguntar ou fazer uma pesquisa para um sistema. Então, facilita a interação dessas pessoas com as tecnologias.
E com isso acaba reduzindo uma série de resistências que essas pessoas poderiam ter ao adotar o produto. Então, em última análise, quando eu coloco o substantivo próprio num desses sistemas, o que eu estou fazendo é estimulando as pessoas a utilizar determinado produto. Então, observem que legal, a gente pode usar o substantivo próprio para estimular os consumidores a adotarem uma determinada tecnologia. Bom, então nós vimos 3 formas, 3 maneiras de substantivo próprio aparecer lá na prova de linguagens do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.